Bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Líder Maravilha, que a gente traz mulheres inspiradoras que vão te fazer crescer, vão te inspirar e vão dar insights para a sua vida que você está vivendo hoje e o que você quer conquistar daqui para frente. Hoje a gente vai falar de voltei pro CLT. E agora? A gente está aqui com a Aline de Freitas Berdusco. Ela é gerente de RH de uma empresa de idiomas. Muito bem-vinda, Aline. Obrigada, Carla. Muito obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente hoje. O prazer é meu. E a Aline, ela é da Comunidade Maravilha. Ela é uma das minhas maravilhas da comunidade. Uma comunidade educacional para empresárias, mulheres que querem crescer, mas também compartilhar as suas dores, o que deu certo, o que está dando errado e também gerar negócios entre elas. Se você tiver interesse de saber um pouquinho mais da comunidade, tem um QR Code aí na tela, é só chamar meu time que eles vão te explicar um pouquinho mais e quem sabe você vai estar aqui na próxima sentada. Vamos falar então que a Aline voltou para o CLT. Esse case é diferente, porque eu tava falando com a Aline aqui nos bastidores e eu falei assim, Aline, é diferente, porque a gente romantiza sair do CLT para empreender, mas ela voltou, quer dizer, que ela estava empreendendo e voltou. O que aconteceu nesse meio tempo, né, Aline? Sim, Carla. E o que é muito legal é porque antes eu era CLT, tinha esse desejo de me tornar empresária. Então eu tive essa migração, né? Mudei de CLT, fui para o empreendedorismo. Foi muito bom, teve os altos e baixos, mas chega um momento da vida que os propósitos eles não vão se encaixando mais. E aí eu tive uma oportunidade, um convite por essa escola, que hoje estou, de idiomas, de me tornar CLT de novo. Então eu tive que abrir mão do meu negócio, da independência geográfica, liberdade financeira, que as pessoas falam, para voltar para o CLT. Mas pausa, calma, porque eu acho que você está dando muito spoiler. Combinado. Tô brincando. Vamos na cronologia, porque aí a gente vai pegando insights até você chegar no CLT Sim. que você está hoje. Então, você era CLT, você é formada em quê? De onde veio a sua formação? Legal. Então, eu sou formada em Ciências Contábeis, eu sou bacharel em Ciências Contábeis e atualmente graduanda em pós-graduação, né, de Gestão Estratégica de Pessoas. Tá bom. Eu fui para a área contábil primeiro por influência da família, que tem contadores na família, e aí a gente acaba seguindo, né, o ambiente que nós estamos, certo? E fui para lá. Esse meu último emprego antes do empreendedorismo foi na empresa da minha família. Então, eu trabalhei por alguns anos lá dentro e quando você está na empresa da família, você entende que você vai morrer lá. Porque os parentes, os pais, né? Então, tem todo aquele contexto familiar. Porém, foi chegando um momento que eu fui começando a ficar doente, muito estressada, entrei em alguns burnout durante o caminho, por ser família, por a gente não conseguir separar as coisas. Então, foi um período muito difícil, Carla. Assim, primeiro, para viver aquele ambiente, que às vezes se torna até um ambiente abusivo em relação familiar e profissional. E aí, romper isso foi muito difícil. Mas foi aí a minha primeira virada de chave. Bom, preciso sair disso. Como que eu vou sair disso? Sou contadora. Não tenho CRC, né? Então, sou bacharel ali. Preciso sair disso. Para onde eu vou? Aí eu lembrava, na época da faculdade, que tinha uns amigos que queriam abrir um escritório de contabilidade. Falei, vou achar essa galera. Onde que eles estão? O que eles estão fazendo? Até que eu encontrei que a gente fez faculdade junto. E nas redes sociais ele tinha aberto um escritório. Falei, vou colar nele e vou ver se não dá para eu migrar na sociedade. E deu certo. Entrei na sociedade, fiz meu pitch de venda como para ser sócia? Para ser sócia. Eu falei, eu só entraria se eu fosse sócia, não entraria como colaboradora. E ele aceitou. E foi muito curioso, porque quando eu entrei, eles tinham um marketing muito bom na rede social. Eu achei que já estava consolidado o negócio. Quando eu entrei, não tinha nenhum cliente. Então, eu iniciei... Nenhum. Então, eu iniciei do zero mesmo. Daí, eu troquei o certo, que era a empresa. Eu tinha meu salário, bem ou não. Tava lá no 5º dia útil. Totalmente. Mas eu já tinha decidido, né? Tá bom. Então, vamos. Sim. E daí, eu fui. E aí, a gente iniciou do -1, sabe? No escritório. Foi do -1... Deu certo. E o escritório hoje ainda tá voando. Legal. Tá muito legal. E eu cuidava do DP lá. Tá bom. Pausa.
na parte da família, só queria que a gente deixasse... Porque é muito importante, assim, não necessariamente a pessoa tá na empresa familiar, mas é muito importante essa ruptura com a família, se não for boa, né? Sim. Fala um pouquinho mais, assim, como que foi, se você se sentir confortável, como que foi para você, o que você teve que fazer, talvez alguma ajuda, o que você teve que fazer para conseguir ter essa coragem, essa atitude de romper um pouco com a família do que eles esperavam de você? Sim, isso é muito legal, Carla, porque quando você fala, as pessoas esperam muito, né? E colocam muita expectativa em cima da gente em tudo. E quando eu vivia lá, eu vivia para suprir as expectativas. Se você me permite, eu era uma obesa, então, naquela época, eu tinha 65 quilos a mais quando eu trabalhava. Me perdoe se eu me emocionar, porque é algo que mexe, né, um pouquinho com a gente. E na época, então eu estava doente fisicamente, eu mentalmente também estava. E quando eu vi que o meu físico estava pedindo ajuda, era o mental pedindo ajuda para o físico pedindo ajuda para o mental, estava uma confusão, sabe? E eu falei que não dava mais. Primeiro foi um susto, porque todo mundo achou que eu ia permanecer por muitos anos lá. Uhum. Não dá para sair. Como assim vai sair? Por que não tá bom? Você nunca demonstrou que não estava bom? Fica naquela, né? Mas cadê os sinais? Você não falou? E aí... a primeira decisão foi, preciso cuidar de mim. Foi o primeiro momento que eu pensei, eu preciso olhar para mim, eu preciso ter tempo para mim. E foi aí que eu decidi. E nisso veio a decisão de sair de lá e fazer um procedimento cirúrgico, que foi uma bariátrica que me facilitou essa perda de peso. Legal. Então, eu tive o apoio dos meus pais, eles me apoiaram em tudo, por todo esse processo, tanto da saída da empresa, quanto do processo de emagrecimento, né, que foi muito árduo depois. E a decisão, a coragem foi, então, esse momento que preciso cuidar. Que é só eu, no final, vai ser eu por mim. Não vai ter ninguém mais. Isso faz quantos anos? Foi em 2021. Não faz tanto tempo. Não, é recente. Caraca. Eu tive essas 2 migrações em menos de 3 anos. Caraca. Transições, né? E você, agora, depois de... Eu ia falar depois de muito tempo, mas não é nem tanto tempo assim. Mas depois de um bom tempo que você já está bem estruturada, maravilhosa, nesse look que eu falei, meu Deus, que look honrando bonito. A comunidade, hein? Isso mesmo. Você fazendo uma autoavaliação, assim, sem julgamento, sem nada. Para você chegar onde você estava, dava para ter feito lá atrás, dava para você ter falado alguns nãos para se colocar numa posição melhor em relação à sua família? Ou não? Você acha que você não tinha espaço assim, dava para ter sido... Diferente? Não, Carla. Você acha que não? Não. É o mesmo repertório. É o mesmo? Tá. Uhum. Porque às vezes a gente fala assim, putz, a gente coloca essa responsabilidade em algumas pessoas, mas talvez olhando... a gente, eu não precisava ter chegado nisso, né? Chegado a esse ponto, né? E às vezes a gente fala, porque às vezes eu vejo, sabe, algumas empresárias que responsabilizam, não sei se é o seu caso, Sim. A gente não se conhecia nessa época, que responsabilizam, mas o que você tá comunicando, você tá falando, você tá dizendo não, porque é difícil, ainda mais para a família, é muito difícil. Mas, às vezes, olhar um pouco e falar assim, é verdade, eu preciso me posicionar para não chegar ao ponto que você chegou, Sim. Entendeu? E teve momentos que eu tentei falar não, mas eu confesso que por ser família, eu tinha muita dificuldade de falar o não. Isso, o que vão pensar, o sentimento de gratidão. Eu sou grata por estar aqui, então eu vou dizer não? Me deu uma oportunidade, daí eu não vou fazer? Como assim? Sim. Não funciona. Então, isso gerou muito conflito dentro de mim, né? Então isso, entendeu? É esse o ponto, assim. Talvez o não fosse mais saudável. Sim. Por exemplo, se... É que é muito difícil. Eu tô analisando do fora do fora, né? Mas, são muitas variáveis, São muitas variáveis, mas do tipo...
pô, se você era tão importante para a empresa, talvez o não fosse melhor para a empresa a longo prazo do que o sim naquela hora. Mas óbvio que nem a sua família talvez tenha essa consciência, nem você na época, tá tudo bem. Mas para você, empresária, que tá nos ouvindo e fala assim, pô, eu não tô num lugar legal. Antes de chegar em tudo que a Aline passou, porque se você não tá dizendo não, você vai chegar. E chega. E chega. E chega. E a conta é cara. Muito. Cara, pensa se você pode dizer alguns nãos, não precisa ser todos os nãos, mas alguns nãos que vai facilitar a sua vida, que vai melhorar o seu processo hoje, que vai te deixar um pouco mais feliz, que vai caminhar para uma relação saudável. São os nãos que a gente precisa aprender a dizer para depois prosperar e dizer muitos sims. É isso. Né? E um ponto que é muito legal a gente falar, que é, se eu soubesse disso lá, na época, talvez eu estaria lá ainda. Pode Exato, ser que você não tinha essa consciência. Sim. Mas hoje eu sigo a lei do saúde, família e trabalho. Funciona. Funciona muito e dá muito certo. Então, para eu conseguir dizer sim para o meu trabalho, eu preciso dizer sim para a minha saúde primeiro. E às vezes eu dizia só sim para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho, para o trabalho. E ia esquecendo dos outros dois. Total. E aí não funcionou. Então, hoje eu consigo dizer não. Hoje eu consigo dizer não para o meu diretor. Hoje eu consigo dizer não para as minhas lideradas, para o meu namorado, para os meus pais. Eu consigo dizer não para estar aqui, porque eu estou deixando de fazer outra coisa. E talvez em outro momento não. Eu ia colocar como prioridade as outras coisas para viver em função delas por medo. Óbvio. Por medo do que as pessoas vão me julgar, né? Você não tem culpa de não ter sabido naquela época. Sim. Mas uma pessoa que está nos ouvindo hoje e não tomar uma atitude, aí sim você está colocando a culpa em você. Sim. Né? Então agora, quem está nos ouvindo, fala assim, pô, faça essa autoavaliação e veja se os nãos são mais saudáveis do que aceitar tudo. Aceitar. Isso aí. Boa. Aí vamos para a próxima etapa. Vamos. Aí você foi para o empreendedorismo, saiu do zero. Achou que estava comprando. Foi um momento de caiu glória. No gato da internet. Sabe aquele momento de glória? Eba, tô trocando. Mas é bom, porque aí você pegou o empreendedorismo do E foi muito legal, porque mesmo. deu para criar todos os processos juntos. A gente participou de várias mentorias, de pessoas que já tinham percorrido o caminho, né? Para facilitar. Ótimo. Então, por que fazer um caminho do zero, sendo que teve pessoas que já fizeram aquilo? Então, a gente foi atrás, a gente estruturou, a gente iniciou cada um trabalhando na sua casa. Quando eu saí, a gente já estávamos com o escritório formado, com um time. Eu deixei uma pessoa na equipe, né? Então, eu passei toda essa questão da formação para ela, de treinar. Foi muito gostoso todo esse processo. Mas foi muito difícil, porque a comunidade, né? A gente divide as nossas dores lá, né, Carla? A gente sabe o quanto a mulherada luta para conseguir um faturamento, para fidelizar o cliente. Sim. E a gente dá o nosso sangue mesmo por aquilo, porque é o seu sonho, é o que você quer. Sim. Outros CPFs dependem de você. Total. Então, você se dedica, você quer que dê certo. E eu quis que desse certo por muito tempo, assim. Mas chegou uma hora que já não estava dando certo mais para mim. Tá. E aí que começou a viradinha de chave de novo, sabe? E aí é muito louco, porque daí eu entro naquele processo assim, ok, Carla, eu sou mulher, mas eu não sou casada e não tenho filhos. Aí me vinha uma cobrança assim, não, eu não sou casada, não tenho filhos, então eu tenho tempo, então eu tenho que me dedicar tudo que as outras pessoas têm, é casada e tem filho, tem lar, eu preciso me dedicar ao dobro, porque as pessoas olham pra mim e falam, mas por que você tá cansada? Se você não tem filho, se você não precisa levar pra escola, se você... sua vida tá fácil. E aí eu comecei de novo a me anular. Trabalhar. Igual uma louca. Eu entrava no escritório e não ia embora mais. Aí eu comecei a esquecer de novo. Eu já tinha feito a bariátrica. Então, eu já tinha emagrecido. Eu estava naquele processo, né, de emagrecimento. Então, eu precisava manter aquilo. Aí eu comecei a me anular de novo. Por quê? Porque eu não era sobrecarregada. O meu papel era trabalhar, continuar me atualizando, estudando e manter os nossos clientes ativos. Por que você não tem tempo? Aí eu ficava, poxa, eu não posso não ter tempo, então eu preciso dar conta. E aí eu comecei a entrar em crise de novo.
Mas, pelo menos dessa vez, você tinha uma experiência. Oh, com certeza. Né? Foi muito mais fácil de tomar a decisão. Muito mais. Eu não demorei. O outro, na época da família, eu sofri muito, sabe? Não que eu não sofri nesse. Tá? A gente sempre sofre quando rompe, né? Uhum. E um negócio que vem sempre os pensamentos e se eu tomar essa decisão, essa coragem, será que a amizade vai continuar a mesma? Será que vai romper? Será que a gente vai continuar se seguindo? Como é? A gente tenta se iludir que sim, né? A gente tenta dizer que vamos manter aquela amizade linda, que nós vamos continuar, mas não é verdade. Tem que ter muita maturidade para que isso aconteça. Realmente, porque a ruptura de qualquer relacionamento, ela por mais que tem que ser muito alinhadinho, assim, né? Porque tem... Sim, fica, né? Fica. Somos humanos. Exato. Tem uma expectativa pelo outro, né? E aí você resolveu sair? Sim. Só que não foi por minha... 100% minha iniciativa. Então, como eu prestava serviço no RH para essa empresa de idiomas, um dos sócios chegou e falou que já não estava mais dando certo por ser terceirizada. Tá. Porque nós, como gestora de pessoas, a gente precisa estar em contato com eles diariamente, né? A gente precisa dedicar o nosso tempo. E eu não estava... Você não estava presencialmente lá. Porque não funcionava. Eu tinha o meu negócio, então ali eu só era um quebra-galho para eles. E aí ele veio e fez uma reunião comigo e falou, olha, a gente te quer no time. E aí, como vai ser? Você vem pra cá ou a gente vai no mercado encontrar alguém? Mas nós queremos você. Aí mexeu um pouco com o ego, né? Da mulher. Te fez uma proposta? Te fez uma proposta, cobriu a parte financeira, que é importante, não tem como a gente falar que não. E nesse momento eu falei, mas que filha da mãe que eu vou ser, né? Vou negar tudo que eu construí com os meus sócios, e aí vou dizer não para isso? Daí vem aquele momento. É hora de dizer o não. De dizer não para essa jornada do empreendedorismo e iniciar o que você quer. E foi aí que aí quebra até uma barreira da sociedade, né? Que é o que eu falei no começo. Muito. Tipo, não, mas você está empreendendo e tal. Muito. E as pessoas falam assim, mas é o seu negócio. Como que você vai vender a sua sociedade? Não, e daqui a pouco ela vai estar faturando não sei quanto e você não vai estar mais nisso. Daí eu falo, que bom, eles vão estar lá e eu vou estar feliz no que eu estou fazendo. E é só isso que eu quero agora. E foi nessa decisão aí. Porque quando eu fui falar com os meus ex-sócios, no caso, né? Eu falei justamente isso. Tipo, eu não me encaixo mais nesse quebra-cabeça. Eu não me sinto mais encaixada. O meu propósito não mudou, que o meu propósito é ter liberdade financeira, ter liberdade geográfica, é poder ser conhecida, é poder motivar pessoas. Eu amo pessoas. E lá dentro eu era bastidor, sabe? Eu era DP, eu ficava na folha, eu conhecia o número do CPF, não conhecia o nome, eu queria conhecer o rosto daquelas pessoas. Eu não queria fechar folha. E aí me vem a oportunidade, é aquele momento, ou você pega, ou depois você lamenta. Sim. E da onde veio a parte de gestão de pessoas? Você já fazia na primeira empresa? Sim. Eu, como contadora, a gente vai passando, né, por várias áreas. Vai pro fiscal, vai pro contábil, vai conhecendo. Você vai tentando entender. Isso. E aí eu trabalhei em alguns escritórios de contabilidade antes, como estagiária. Passei numa multinacional também. Só que daí na empresa da família eu fazia toda a gestão administrativa. Então eu lidava com era uma transportadora, eu lidava com mais de 30 motoristas, assim. Então eu cuidava daí era um público masculino. Aí eu cuidava daquele público, né? E foi ali que eu entendi que eu gostava de gente. Da família não era contabilidade? Não, era uma transportadora. Entendi. Loucura, não? Aí por você ter feito... agora entendi, beleza. Sim. E aí, então você já tinha feito gestão de pessoas administrativas por onde você passou. Legal. E aí se perdeu um pouquinho, porque de como a gente vai para os bastidores da área contábil. E daí quando eu tive o acesso de novo nessa escola de idiomas, falei, caramba, é isso. Legal. Sabe? E o que foi atrativo nessa empresa para o suficiente... Peraí. O que foi atrativo o suficiente nessa empresa para te fazer voltar para o CLT? Essa é boa. Olha só, foi... Ele falar... A frase que ele usou, eu já conhecia, porque eu já estava lá, mas a frase que ele usou, ele falou bem assim, nós queremos impactar vidas.
e vai ser através do idioma. E eu preciso de você no meu time para cuidar dessas pessoas que vão estar impactando essas vidas também. Então aí pegou Foi o propósito. Foi no coração, né? E hoje eu cuido do time dessa empresa porque essas pessoas estão cuidando de quase 28 mil alunos que nós temos. Legal. Então, foi aí que me pegou. Aí, de verdade, assim, Carla, nessa hora eu nem pensei em salário. Eu sabia que ia vir. Sem dúvida, é uma consequência. Eu sabia que ia vir. Mas o propósito foi o que me fez falar assim, sabe? Ok, vamos lá, porque o teu propósito faz sentido com o meu. Então, Legal. eu aceito. E também era uma dor que você tinha ali, que os propósitos não estavam alinhados. Aí, quando ele veio com o propósito dele, você falou, deu match. Deu match. E quanto mais vidas impactadas, maior o seu legado. Então, imagina. É muito, tá muito fazendo lindo. um legado bom. Ai, tomara. Tomara mesmo. E falando um pouco de RH, quais são as estratégias de gestão de pessoas, as 3 que você mais gosta, assim, que você gosta, se alguém te perguntar assim, putz, eu tô com um problema tal, você indica essa, me conta. Vamos lá. Eu quero aprender. Posso trazer os nossos exemplos reais, né? Claro. Hoje eu encanto os nossos colaboradores, desde a chegada, porque a gente fala sobre a liberdade com responsabilidade. Nós temos um escritório físico, nós temos uma sede em Curitiba, porém ninguém trabalha presencial. É tudo de forma remota. Quem quiser ir para o escritório pode ir, tá lá. Mas a maioria dos nossos colaboradores estão espalhados pelo Brasil. Tá bom. Então, a primeira coisa que a gente cuida deles é o bem-estar. Então, assim, aqui a gente vai te dar liberdade para você cuidar da sua saúde. Primeiro você tem que estar bem. E não é porque a gente é uma ONG, não, Carla. Que a gente ama. É porque pessoa bem dá resultado. Pessoa que está feliz, que está dormindo bem, que está comendo bem, que está se exercitando, vai trazer resultado para a empresa. Sim. Então, esse é o primeiro insight que eu tenho de tudo, assim. Gente que está bem consigo em todas as áreas da vida vai trazer muito resultado para o teu negócio. Pessoas felizes, elas são 30% mais produtivas, vendem 3 vezes mais, é absurdo. Então, a gente proporciona isso lá na empresa. Então, eu tento me conectar com o colaborador quando ele vem com algum problema para entender o que está acontecendo. Se é um problema na empresa ou se é um problema pessoal. Porque se for pessoal, a gente vai entrar e vai tentar ajudar. Então, essa é a primeira dica que eu sempre levo comigo, é o bem-estar. É olhar para eles. Segunda dica. Vamos lá. Dentro da nossa empresa, eu trago, que é essa questão da gente conseguir ter uma formação contínua, vamos dizer, a gente não parar, sabe? Eu tô aqui na comunidade buscando conhecimento. Uma frase que eu gosto muito, que vocês sempre falam, quem não está disposto a sentar para aprender, não pode levantar para ensinar, né? E lá a gente leva isso muito a sério, sabe? De treinamentos. Então, a gente treina, vai. O que você precisa? Busca. Não sei, então vamos. E tem algumas coisas que a gente não negocia, que são valores. Se eu vou ferir algum valor da empresa, isso eu não negocio. A gente vem com a rescisão. Se eu não conseguir alguma técnica, a gente treina, a gente capacita, a gente aprende junto e a gente corrige. Ótimo. Então, isso é algo que a gente deixa muito, assim, seja leal e se você não sabe, vem que a gente ensina. Legal. Então, bora. O ser humano, ele anseia por direcionamento. Sim. Ele anseia por desenvolvimento. E ele anseia também por pertencimento. Então, direcionamento, porque a liderança faz total sentido. Porque onde que aquele colaborador chegaria sozinho? Beleza. Onde que ele chegaria com você, direcionando? É bem mais longe. Com você direcionando. O desenvolvimento é o tempo todo, principalmente as novas gerações, eles precisam entender que eles estão crescendo, nem que seja um pouquinho todo dia. Nem que seja, o que eu tenho que fazer aqui para no mês seguinte eu estar melhor. Porque, claro, a rede social é utopia de crescer tão rápido, etc. Mas beleza, a gente tem uma massa gigantesca. Então, desenvolver. Assim, eu tô te desenvolvendo, você tá crescendo, olha onde você tava, onde você chegar. Tipo, dar essa clareza é muito importante, né? Sim, muito. E eles pedem por isso mesmo. A gente pede por isso, né? A gente pede. É difícil quem gosta de estar estagnado. Tem também, viu? Eu sempre falo assim, na empresa tem que ter as pessoas que
que estão bem estáveis. Eu tô estável, eu quero... Porque a empresa é feita de vários perfis. Mas a maioria quer se desenvolver. E o pertencimento, que é a cultura, que são os valores que você falou, tá. Se a pessoa entra na empresa e aqueles valores para ela não fazem sentido, ela não vai durar. Ela não vai durar. Mas se faz sentido para ela, se ela comprou aquela ideia, ela nem ferir vai. E aí vai ser muito melhor, né? Ela vai ser um guardião, né? Exato. Na hora que nós não estivermos lá, ela vai defender e vai dizer, aqui não. Exatamente. Que não fere isso, é isso aí. Muito legal. E a terceira, mais uma estratégia? A terceira, que a gente gosta muito, é de conseguir deixar os nossos colaboradores com a liberdade para criatividade. Então, assim, nós não somos, e eu, com o meu time, assim, vou chegar e vou falar, faça assim, tem que ser assim, segue esse processo e não muda. A gente deixa eles criativos para que, o que você sugere? É claro, Carla, que a gente vai ter, né, todo um acompanhamento, ver se faz sentido a gente mudar. Óbvio, não dá para acatar a todas as sugestões. Sim, mas a gente é muito aberto para receber novas ideias. Então, isso é muito legal, porque às vezes sai coisas assim que... Uau! Quem pensou nisso? Como assim? Não, são 40 e poucas ideias, mentes pensando. É muito melhor que 2, 3, 5, né? Então, como RH, eu gosto muito, porque normalmente as pessoas têm medo de RH, não tem? Tem medo. Tem muito medo de RH. Te garanto, pode perguntar para qualquer colaborador da nossa empresa se eles gostam do RH ou não. Eles amam o nosso RH. Ah, que legal. Porque a gente acolhe. A gente acolhe, a gente quer que eles se sintam ouvidos. A gente fala muito hoje em dia sobre essa escutativa, né? As pessoas não têm essa escutativa porque está sempre acelerado, estão nesse mundo digital, uma loucura, que precisa, vai, faz aquilo. E a gente gosta de ter muito essa escutativa, de olhar no olho, entender, perguntar, se importar. Então, a gente vem... Então, a terceira dica estratégica é essa, né? Deixar que eles sejam criativos. Que eles mostrem isso, mostrem as suas habilidades, mostrem qual que é o propósito deles, qual que é o sonho deles. Será que esse sonho não pode contribuir para o crescimento da empresa? Não, total. E assim, a gente vai ver eles fazendo muito melhor do que a gente. Assim, não, tá bom, faz do seu jeito, deixa eu ver. Caraca, ficou bom mesmo. Continua e repassa ainda. Exatamente. Porque um bom líder forma outros bons líderes, né? E aí eles dando ideias, isso é uma proatividade muito forte de um possível futuro líder. Sim. E assim vai, muito legal. Muito legal. Eu queria, que eu nem é do meu know-how, então eu quero te perguntar para ver o que você faz. Na prática mesmo, uma ideia prática de equipes remotas. Tá. Como manter... Porque o começo, o bem-estar e tal, como manter o engajamento, sendo que vocês fisicamente não se conhecem direito? Sim. Qual é a estratégia? Tipo, me dá algumas práticas mesmo, assim. Vamos lá. A gente faz encontros anuais só pra gente se conhecer, porque as pessoas entram, né? Então tem vindo gente nova. Uma vez por ano. A gente se reúne só pra... Opa, você quer que eu converse lá? Você existe mesmo? Achei que era uma IA. Não é. É você mesmo. Então a gente tem esses encontros pra tentar fazer esse entrosamento. E daí a gente vem com algo desconstruindo, que é assim, trabalhar de casa, não dá pra eu pedir pro colaborador ficar das 8 às 5. A gente sabe que não funciona isso. Por quê? Porque ele tá na casa dele. Então, ele vai estender uma roupa, ele vai parar para preparar o almoço, ele vai levar o filho na escola, ele vai fazer N atividades que, estando no escritório, ele não faria. Então, esse é o primeiro ponto. Eu costumo não controlar o que ele está fazendo durante o dia. Horário. O que a gente controla? As suas metas, os seus projetos. O que você precisa entregar? Eu preciso entregar essa análise de tráfego até X dia. É isso que você vai entregar. Quando você vai fazer, como você vai fazer, é uma gestão sua. Então, eu não vou te cobrar durante o dia para se você está fazendo ou não. Eu quero saber se o andamento está correto. O líder dele vai aí, tá dando tudo certo? Precisa de algum apoio? Como que tá? Não, tá caminhando? Não, preciso acionar tal pessoa. Aí eles se comunicam sempre, né? Sim. Tem essa troca, mas chega no dia e ele entrega o projeto. Então, a gente trabalha por entregas de projeto em todas as áreas. E a parte burocrática disso? E eles batem ponto? CLT é uma loucura, né? Lei trabalhista... Pois é. Não, eles não batem ponto.
Nossos colaboradores, eles têm toda uma gestão, claro que a gente tem toda a questão da carga horária, que precisa cumprir, 220 horas, a gente sabe, né? Parte burocrática, tem tudo isso. Não, a parte burocrática de risco mesmo. A gente tem isso. É um risco que a gente está tomando. É um risco que você corre. É aquele risco que o empresário fala bem assim, quero ou não quero. A gente entende que faz sentido para nós e para o colaborador. Nossa, eu queria muito que o meu jurídico deixasse o pessoal não bater ponto. Nossa, é um sonho de consumo, mas o nosso jurídico barra. É muita gente. Sim. Aí o risco é maior. Você vai chegar no 100 nesse ano, né? Vamos. E daí vai vir como? Deixa essa dor de cabeça para depois. Mas isso é muito importante que você falou de qual é o risco que eu vou tomar. Sim. Ou seja, por exemplo, você não atua mais na contabilidade, mas já atuou muito na contabilidade, de você ter, por exemplo, um bom contador. Sim. Porque o bom contador, ele vai falar assim, você tem esse caminho e os dois são legais, por exemplo, mas você toma esse risco, você não toma nenhum risco. Mas também, se o contador é estratégico, porque o contador com visão de negócio também fala assim, só que, esse aqui você não bate ponto, mas vai vir em ação, esse aqui... você vai ter a liberdade, tá? O contador, por exemplo, já vai te falar. Isso. E aí você, tendo o conhecimento, né, que volta até no que a gente falou, né? Você já está com a consciência, você escolhe qual risco você vai tomar. O de ter que contratar mais gente, talvez porque a produtividade vai cair, ou de talvez arcar com uma ação trabalhista, enfim. Então, qual a ação que você vai tomar? É muito importante que você tenha um bom contador, um bom advogado, bons parceiros de negócio que te deem a consciência. Porque fato é que a gente vai assumir riscos. Vai assumir riscos financeiros, vai assumir riscos governamentais, de impostos, etc. Mas é muito importante isso. Então, pega esse insight e fala assim, será que eu estou pagando o meu contador... Zé da esquina, que putz, eu só nem... entrega a folha, guia e pronto. Eu não sei nem o que eu tô pagando, tal. Será que tá certo? Será que não tá? Pelo menos, se você for perguntar pro seu contador, pergunta a explicação. Tá, por que isso? Se você vê que não tem uma explicação clara, vai atrás de um outro para ver se o seu tá bom. Se o seu tiver bom, ótimo, maravilhoso. Mas vai atrás, porque o imposto maior que a gente paga é o da ignorância. Então, quando você está pagando e não está sabendo o que você está pagando, e não está sabendo o risco que você está tomando, aí é muito alto. Então, é bem legal. Mas eu conheço várias empresas que não batem ponto, tanto que eu falo que eu gostaria muito. E aquilo, é risco. É risco. A vida é feita de riscos, né? Tá funcionando. A gente tem uma equipe feliz, a gente tem uma equipe consolidada, nós vamos aumentar, vai continuar tendo, mas é decidir qual risco você quer tomar. Exato. E assim, eu acredito muito, Aline, que quando você é uma empresa que parece que vocês são, parece não, que você está me contando que vocês são, cuidando do colaborador, por mais que ele queira sair por qualquer N motivos, vai falar, não vou atrás dos meus direitos, não vou ferrar com quem foi legal comigo só porque eu tô saindo, né? Então, vai ser os muito bravos que vão... Com certeza. Vão atrás. Vão ser os muito bravos. E aí, o risco é muito menor. Se você é um filho da mãe que trata muito mal o pessoal e ainda não bate ponto... É natural, aí, né? Vai todo mundo... Saiu, entrou com a ação. Agora, se você cuida... Se você pagou direito, cuidou das pessoas, teve um RH que ninguém tem medo, um RH simpático, lindo, maravilhoso como esse... a pessoa vai falar, não, tá tudo certo, eu estava combinado e é isso aí. Então, o risco abaixa muito. Isso é muito legal. O combinado não sai caro. O que nós combinamos, cada um honra a sua parte e é isso. Isso é muito legal. E esses combinados têm que ser com você também, né? Eu falo assim, a gente tá falando de RH, mas os nossos combinados que a gente faz conosco mesmo também, né, Carla? Nós, mulheres... E quais são os seus combinados pessoais hoje em dia? Eu fui na sua bio, né? E aí tá lá, aspirante à vida fitness, alguma coisa assim. Como que tá? Depois de 65 quilos, mulher. Nossa Senhora. Carla, a minha primeira corrida que eu fiz de rua foi em 2017. Eu tinha 135 quilos. Coitado do meu joelho, né?
Sofre até hoje? Ou ele tá bem? Não, ele sofre ainda. Ele tem uma lesãozinha aqui, mas a gente tá cuidando. E um dos combinados que eu fiz depois que eu tive essa virada de chave, de cuidar do meu corpo, cuidar de mim, cuidar da minha saúde, foi que eu não ia me permitir ser essa mulher que eu era. E não é sobre o peso, tá? Não é sobre o peso. É sobre como eu me colocava mesmo como mulher. E daí toda essa eu faço essa brincadeira, né? Aspirante a uma vida fitness, a rata de academia, que o pessoal brinca. Porque, de fato, é algo que está me levando para outros níveis, sabe? Que está mudando o ambiente, que está mudando a pessoa que eu era. E eu vejo que essa mudança é muito boa. Porque a gente começa a se olhar com mais carinho. A gente começa a se respeitar, entender os limites. E antes, não, é aquilo que eu te falei, assim, nós, enquanto mulheres, a gente tem que ser super poderosa, né? A gente tem que dar conta de tudo o tempo todo. Eu tenho que dar conta da casa, tenho que dar conta às mães, dos filhos, do marido, do trabalho, do lar. E quando a gente se coloca como prioridade, você começa a dar conta de si mesma. O resto é consequência daí. E eu deixo essa brincadeirinha na bio justamente para eu lembrar disso. Ó, eu não posso comer errado hoje. Mas amanhã tem que voltar ao normal. Amanhã não, na próxima refeição. Porque antes era assim, amanhã eu volto ao normal. Não, falei essa refeição, na próxima eu corrijo. Então, eu tenho essa pegada. E agora eu sou apaixonada, né? Eu sou apaixonada por corrida desde 2017, porque foi um esporte que me acolheu na minha obesidade. E normalmente o esporte tem algumas coisas que são seletas, né? E, opa, se você é um pouco mais gordinha, você não é tão inclusiva. E a corrida é uma... Todo mundo pode. Tá ali, entendeu? Você faz e vamos. E aí, desde então, eu não parei de correr mais, né? Você corre todo dia? Eu sigo planilha. Então, eu corro 3 vezes na semana, para não esforçar. E porque eu tô me preparando para meia maratona. Então, eu vou fazer a meia maratona em novembro. E aí, eu corro 3 vezes na semana e treino 5 na academia daí, né? Para fortalecimento e resistência. Que legal. Sim. E meia maratona, uau. 21 quilômetros. Você fez 10 já? 10, 13, 15. Então vai de boa. É de boa. Aquela. Falou a pessoa que não corre nada. A gente vai tentar. A gente manda esse comando pro cérebro, né? Não, vai ser de boa. Vai ser de boa, vai ser de boa. Tá lá dentro. Ai, meu Deus, e agora? O que eu tô fazendo aqui? É aquela brincadeira. A gente corre por uma banana e uma medalha, né? No final é isso mesmo. Ai. Aline, estamos chegando na reta final. Tá. Foi muito gostoso. E é muito legal. Eu gosto muito de falar com pessoas de RH, de forma geral, que cuidam do seu time. Eu uso muito a frase de que eu cuido do meu time para eles cuidarem da minha empresa. Sim. Então, você está cuidando só da empresa, você está cuidando errado, você cuida do seu time primeiro. E na vida pessoal, eu uso muito que você é sua prioridade, então a gente está muito bem alinhada. E aí, falando de pequenas empresárias que não têm um time de RH, que elas precisam lidar, além da vida familiar toda como um todo e delas mesmas, elas precisam começar a delegar, né? Porque aqui a gente fala bastante para pequenas e médias, que estão começando a delegar e aí não sabe como recrutar. O que você acha que é essencial para que elas apliquem nesse começo, para ir crescendo? Porque você também teve o escritório que foi crescendo. Chegou a quantas pessoas o escritório? Nós éramos em 4 sócios e quando eu saí, tinha 2 colaboradores. 2 colaboradores. Então, vocês foram contra... Foi bem esse processo. O que você via que era essencial para que as pessoas... Porque, por mais que você seja pequeno, você tem que vender um sonho para aquela pessoa que está entrando. Do tipo, você está vindo aqui porque a gente é pequeno, mas a gente vai ficar grande. Ou o que você acha que é importante nessa fase inicial do empreendedorismo? Para a gente falar direto na área de empreender, né? Primeiro de tudo, você tem que acreditar no teu negócio. Eu acho que se você não acreditar no seu negócio, ninguém vai comprar essa ideia. Porque você não vai conseguir vender algo que você não acredita e que você não vive. Perfeito. Então, é a primeira coisa que eu penso assim. Hoje, eu contrato pessoas na Loud, mas porque eu acredito muito na Loud.
Então, quando eu vou fazer um recrutamento de seleção, hoje eu tenho um time, né? Não faço mais o recrutamento de seleção, mas eu falo isso, ó, a gente precisa acreditar nesse propósito. Porque senão, quando a gente falar, as pessoas não vão se conectar. Não vai ser real. Né? Exato. Então, eu acho que a empreendedora que está iniciando agora é isso. Acredite no seu negócio. E na hora que você for vender isso, porque a gente vende quando a gente está contratando, né, Carla? A gente está vendendo a nossa empresa para a pessoa. Mostre que ela vai ter espaço para conquistar o que ela quer. Porque se ela não tiver espaço também, ela não vai apostar a ficha dela. E a nossa vida é isso, apostar fichas. Eu apostei na escola que eu estou hoje e deu certo. Poderia não ter dado certo. Mas eu apostei e deu certo. Então, assim, na hora que você... Eu gosto muito disso. Ó, eu estou te dando essa ficha. E você vai me dar a sua também. Então, você vai ter esse espaço para crescer aqui. E legal. Depois, a gente vai ter esse combinado. E aí? Tá certo ou não tá certo? Ó, eu te entreguei uma ficha, mas você não usou ela. Tá no seu bolso ainda. Por quê? E eu uso essa analogia da ficha mesmo. A gente tem fichas mesmo que a gente entrega para os colaboradores, legal. Sabe? Então, ó... Então, eu acredito muito nisso, assim. Dê espaço para que ele saiba que ele possa crescer junto com você. Porque se você fala que vai crescer, mas ele não vai junto, então eu não quero. Então, venda o seu crescimento e acredite no seu negócio. Além disso, tanto para vender para colaborador, até para cliente, se você não acreditar, não vai, a confiança não reflete, né? É vaga. Não é congruente. E os humanos percebem, né? Com certeza. Percebem. Muito legal. Certeza. Muito legal esse insight. Estamos chegando na reta final. Ai. A provocação que eu deixo de tudo isso do voltei para o CLT e agora. E agora foi maravilhoso. E agora surpreendeu. E agora eu vivo uma vida extraordinária. E agora eu dei a oportunidade para algo que eu nem pensava. Ou seja, você é mulher que está nos ouvindo. Está ouvindo o que as outras pessoas falam ou está ouvindo o que você quer? Você está indo a favor do que a sociedade fala que é para você fazer ou do que você quer? Porque a sociedade, o romântico eu fui do CLT, empreendi e cresci, beleza. Mas ninguém fala quem teve que voltar. E quem teve que voltar? Talvez a volta não seja... Pode ser linda. Exato. E não seja um passo para trás. A volta pode ser um passo para frente. Foi essa transição que me trouxe aqui hoje, né? Exatamente. Talvez nem estaria aqui. Então, talvez nem estaria aqui. Então, assim, se você me permitir... falar para as minhas colegas, né, mulheres, que não tenham medo. Eu acho que a coragem. E lembre que no final é eu comigo, você com você, sabe? Então, quando eu olhar lá no espelho, vai estar bom. Ou, putz, eu podia ter ido. Vai com medo, sabe? Faz mesmo. Tenta, arrisca. E se não der, tá tudo bem. Volta, tenta de novo. É só essa vida, Carla. Não tem mais. Exato. E aí? Tenta de novo. É só tentar de novo. Mas vai ter uma hora que você acerta. E aí você, voa. Viu? Muito bem. Com esse voo, a gente quer que você voe muito. Quero que você voe muito, obrigada, Aline. Obrigada Carla. Pela confiança. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada por estar na Comunidade Maravilha e trazer essa história muito legal para todos que estão nos ouvindo. É muito inspirador. Beijo pra mamãe. Ai, mames. Um beijo. Beijo pra família. Pra todos. Estão lá na torcida, né? Namorados, amigos, os colegas, estão tudo lá. Mas vai ser incrível. E foi muito legal a sua história. Obrigada, e também o que você compartilhou. Tem muita sinergia no que a gente fala. E para você que nos ouviu, nos assistiu, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Tem o QR Code. Se você quiser fazer parte da Comunidade Maravilha, nós estamos te esperando. Um beijo e até a próxima, Líder Maravilha. Tchau!